Ela jamais imaginou que ver uma simples foto poderia mudar o rumo de toda a sua vida. Nem que, anos depois, o próprio destino colocaria seu filho entre a vida e a morte, numa batalha desesperadora contra o tempo. Com o coração em pedaços e a fé como única esperança, ela precisa de um milagre que custa 17 milhões de reais e só tem uma chance. Essa é a história de uma mãe, um amor improvável e a luta mais difícil que alguém pode enfrentar. Se você acha que já viu histórias fortes, espere até ouvir essa até o fim. Tudo começou num lugar comum, com um detalhe que parecia pequeno. Clarice estava organizando algumas lembranças antigas da família quando encontrou a câmera digital da tia-avó esquecida em uma caixa. Curiosa, ligou o aparelho e começou a ver as fotos. Entre paisagens e festas de família, uma imagem chamou sua atenção de forma inexplicável. Um jovem de expressão tranquila, barba rala e um sorriso contido. O nome dele era Raul. Clarice não o conhecia, mas algo naquela imagem a tocou profundamente. Ela sentiu como se o conhecesse há anos, como se houvesse uma conexão silenciosa entre eles. E mesmo sabendo pela tia que Raul estava noivo, ela não conseguia tirar aquele rosto da cabeça. Era irracional, até um pouco absurdo, mas o coração não seguia regras. O tempo passou, e com ele veio a surpresa. O noivado de Raul havia chegado ao fim. Motivos pessoais, dizia a família. Clarice não sabia se era coincidência ou destino, mas uma oportunidade se abriu, ainda que não estivesse buscando nada. Eles se conheceram por acaso em um almoço de família, e o que começou com uma conversa tímida evoluiu para um sentimento arrebatador. Raul, marcado por decepções e inseguranças do passado, encontrou em Clarice uma mulher diferente, forte, sensível, com um olhar que enxergava além da superfície. E ela que carregava consigo um diagnóstico doloroso, a trombofilia, que dificultava a gestação e colocava sua vida em risco em qualquer tentativa de engravidar. Decidiu mesmo assim viver aquele amor intensamente. O casamento foi simples, mas cheio de significado. 2 corações marcados por batalhas, agora unidos por uma fé inabalável no futuro. Contra todas as probabilidades, Clarice conseguiu engravidar. A gravidez, porém, foi cercada de medos. A trombofilia exigia cuidados extremos, e os médicos alertaram sobre os riscos. Mas Clarice não recuou. Era o sonho dela. Era o começo da família que sempre desejou. E assim nasceram 2 meninas, saudáveis e cheias de vida. Os anos passaram, e mesmo com tantos desafios, o amor entre Clarice e Raul só crescia. Eles enfrentaram dificuldades financeiras, doenças simples, noites sem dormir. Mas juntos, nada parecia impossível. E então, veio o improvável. Uma terceira gravidez. Natural, espontânea, sem qualquer planejamento. Clarice ficou em choque. Tinha medo. Medo por si, medo pelo bebê, e medo por um fantasma do passado que assombrava sua memória. Seu irmão, o pequeno Luiz, havia morrido ainda criança, vítima de uma doença cruel, a distrofia muscular de Duchenne, uma condição genética rara e devastadora, que compromete os músculos até paralisar o corpo por completo. Clarice sabia que essa doença era genética, e que apenas meninos a herdavam. Ao descobrir que o bebê era um menino, o medo virou pânico silencioso. Fez todos os exames, todas as análises genéticas possíveis. E todos deram negativo. Alívio. Fé. Esperança. Arthur, esse seria o nome do bebê, nasceu como um sinal de vitória. Clarice o segurou nos braços, e mesmo com o coração ainda desconfiado, sorriu. Estava tudo bem. Ou assim parecia. Arthur cresceu com alegria, leveza, cercado pelo amor das irmãs e dos pais. Mas Clarice, atenta como toda mãe é, começou a notar detalhes. Quedas frequentes, dificuldades para correr, músculos fracos demais para a idade. Procurou especialistas, fez exames. Aos 5 anos veio a notícia que destruiu seu chão. Arthur era portador da mesma doença que levou seu irmão. Distrofia muscular de Duchenne.
A mutação estava ali, silenciosa, e agora ativa. A confirmação foi como uma sentença. Clarice desabou. Raul chorou escondido, tentando parecer forte. As meninas não entendiam. E Arthur? Arthur só queria brincar. O tempo virou inimigo. A distrofia avançava. Clarice mergulhou em pesquisas, em fóruns de mães, em contatos com médicos do Brasil e do exterior. Descobriu um medicamento revolucionário. Um tratamento que não cura, mas congela o avanço da doença. Dá tempo, dá esperança, dá vida. O problema? Custa 17 milhões de reais. Era um valor inalcançável, a não ser por um milagre judicial. Com a ajuda de advogados especializados, a família entrou com uma ação e conseguiu uma liminar. O Estado foi obrigado a fornecer o remédio. A decisão veio como um sopro de esperança. Mas os dias passaram, as semanas se acumularam, e o remédio não chegou. Cada segundo sem a medicação era um músculo a menos funcionando. Clarice e Raul tomaram uma medida radical. Entraram em isolamento total. As filhas foram levadas para a casa da avó, e eles passaram a viver trancados com Arthur, evitando qualquer risco de infecção que pudesse acelerar o avanço da doença. A casa ficou em silêncio. A ausência das meninas era dolorosa, mas o foco era um só: proteger Arthur até o remédio chegar. Clarice transformou o lar em um templo de oração. Todos os dias, ela ora. Todos os dias, ela canta para o filho dormir. Todos os dias ela assiste o tempo passar com os olhos cheios d'água, e repete, como um mantra: vai dar certo, Deus está no controle. Essa história ainda está sendo escrita. O remédio, até hoje, não chegou. Mas a fé permanece. E se você chegou até aqui, é porque também acredita que a vida é feita de milagres. A história de Clarice, Raul e Arthur é um lembrete de que o amor verdadeiro não tem limites. Que uma simples foto pode mudar destinos. Que a maternidade é, acima de tudo, um ato de coragem. A cada oração feita por estranhos, a cada compartilhamento, a cada pessoa que acredita junto, Arthur ganha mais um pouco de força, mais um pouco de tempo, mais um pouco de esperança. E você, ao assistir essa história, faz parte disso. Se existe algo que essa família nos ensina, é que não há tempestade que supere um coração que crê. Clarice não desiste. Raul não enfraquece. E Arthur, com seu sorriso tímido e olhos curiosos, ainda acredita que vai correr, pular, viver. A moral dessa história é simples e profunda. Mesmo quando tudo parece impossível, a fé move montanhas. Mesmo quando a ciência falha, o amor insiste. E mesmo quando o silêncio da justiça machuca, a voz da esperança grita mais alto. Se você se emocionou com essa história, assista também ao vídeo onde contamos como uma mulher abandonada no altar encontrou a cura para sua dor no lugar mais inesperado. Clique agora. E lembre-se, a vida pode ser dura, mas com amor, tudo é possível. Você já imaginou se apaixonar por alguém através de uma única foto? Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Clarice. Em um dia comum, mexendo em uma antiga câmera digital da tia-avó, ela se deparou com algo que mudaria sua vida para sempre. O rosto de um rapaz chamado Raul era apenas uma foto, mas havia algo diferente naquele olhar, naquele sorriso contido. O destino tem dessas coisas. Mesmo sabendo que ele estava noivo, Clarice não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. E quando menos esperava, descobriu que o noivado dele havia terminado. Mas a vida reservava muito mais que um simples encontro. Clarice carregava consigo um diagnóstico difícil: trombofilia, uma condição que tornava qualquer gravidez um risco de vida. Mesmo assim, o amor falou mais alto. Se casaram e, contra todas as probabilidades, tiveram 2 meninas lindas e saudáveis. A família estava completa, ou assim pensavam. Até que uma terceira gravidez, totalmente inesperada, trouxe Arthur ao mundo. O que parecia ser mais uma bênção se transformou no maior desafio de suas vidas. Aos 5 anos,
Arthur foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, a mesma doença que havia levado o irmão de Clarice anos atrás. Agora, essa família enfrenta uma corrida contra o tempo. Existe um tratamento que custa 17 milhões de reais. Um valor impossível para qualquer família comum. Conseguiram uma liminar na justiça. Mas até hoje aguardam o medicamento que pode salvar a vida do pequeno Arthur. Em meio a tanto sofrimento, Clarice e Raul se mantêm firmes na fé. Isolados em casa para proteger o filho, transformaram seu lar em um templo de esperança e orações. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, que uma simples foto pode mudar destinos, e que a força de uma mãe não conhece limites quando se trata de lutar pela vida de um filho. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com quem precisa ouvir que milagres acontecem e que a fé move montanhas. Nos vemos no próximo vídeo.